Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo 3, versos 13 ao 16, diz o seguinte: Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. O que a Bíblia tem a dizer sobre ambição? Eu sou Patrick Hartwich, a ovelha negra, e hoje nós vamos arrancar da massa o fermento dos fariseus. Nem que seja na porrada. Para começar, o termo original grego, que foi traduzido como ambição egoísta, é eritheia, que pode significar partidarismo, rivalidade ou ambição. Só ambição. E essa palavra nunca é usada de forma positiva no Novo Testamento. Portanto, a expressão ambição egoísta é redundante. Ué, se o significado é só ambição e essa expressão é redundante, esse egoísta veio de onde? O adjetivo foi acrescentado devido ao espírito de nossa época, o senso comum, o inconsciente coletivo, que vê a ambição como uma virtude. Mas é a ambição que coloca os nossos sonhos e planos como prioridade. A ambição sempre vai nos mover para a autorrealização, mesmo que com a desculpa de que essa autorrealização é para servir a Deus e ao próximo. Releia o texto da carta do apóstolo Tiago depois dessa reflexão e compreenda o que de fato a Bíblia diz sobre a ambição. No latim, a palavra ambição pode significar sair para fazer campanha eleitoral, buscar fama ou aprovação. Como isso aponta para o caráter de Cristo? O espírito do século se infiltrou nas instituições religiosas de origem cristã, com a máxima de que Deus nos criou por cabeça e não por cauda. Em outras palavras, temos que mirar alto, nascemos para governar, impactar e não para o anonimato. Mas qual é o problema do anonimato? Na perspectiva de quem? Da palavra de Deus? Me lembro de um treinamento que participei para alinhamento da equipe da sala de oração da qual eu faço parte. E o nosso líder nos chamou a atenção para a história da casa de Zadok. Nos textos do profeta Ezequiel, capítulo 44, verso 10 ao 16, diz que a nação de Israel, o povo de Deus, traiu o Senhor mais uma vez. Inclusive os sacerdotes, ou seja, os líderes religiosos, os ministros. Por isso, esses sacerdotes só poderiam ministrar para o povo, mas a família de Zadok, que permaneceu fiel ao Senhor, ministraria exclusivamente para Deus. Você percebe que aquilo que Deus chamou de castigo, falar, cantar diante dos homens e ser reconhecido por isso, nós chamamos de sucesso, chamamos de honra, de bênção. E aquilo que Deus estabeleceu como privilégio, estar diante dele de maneira prioritária ou até exclusiva, no anonimato, nós chamamos de vergonha, de fracasso e de maldição? No livro O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo, há uma citação de Dave Harvey que deve nos despertar temor e tremor. Diz o seguinte: em nossa estimada perseguição de glória própria, colocamo-nos no caminho da ira de Deus. Lendo esse mesmo livro, que afinal me inspirou e me embasou para produzir esse vídeo, eu fui impactado com um questionamento que encerrava um dos capítulos. O ministério de Paulo teria o mesmo sucesso sem as pessoas citadas em Romanos 16? Você nem lembra quem são, né? Eu também não lembrava. Dê uma lida depois. Trata-se de uma rede de apoio sem a qual, possivelmente, o apóstolo Paulo não teria sido quem foi, ou, no mínimo, não teria conseguido realizar muito do que sabemos sobre as obras dele hoje. O ponto não é decorar essas informações, mas sondar os nossos corações sobre a maneira como enxergamos e vivemos a vida. E isso é afetado diretamente pelos sofismas, distorções da palavra, entendimento errado sobre Deus e o que ele pensa sobre as coisas. Contextualizando, você se lembra quem são as pessoas que fizeram a comida no último retiro do qual você participou? Que montaram a estrutura, carregaram, descarregaram o caminhão?
Sabe quem são os faxineiros, os zeladores, os funcionários, talvez, da sua igreja local? Essas pessoas são tão importantes quanto os pregadores, os cantores, os palestrantes dos eventos dos quais você participou. Percebe como o entendimento errado, exaltando a ambição como virtude, distorce a nossa mentalidade? A perspectiva que temos das pessoas, das coisas, dos lugares, das situações e que afeta diretamente as nossas ações? Essa ilusão de visibilidade, autoridade e fortuna para glorificar a Deus e servir ao próximo está arrebentando com a gente. E esse vídeo é meu apelo e convocação a você para uma renovação de mente. A ambição não é bem vista na Bíblia. Eu posso contar com você para espalhar essa mensagem? Se você considera esse conteúdo relevante, clique no gostei e me diga aqui embaixo nos comentários qual a sua experiência e perspectiva sobre o assunto. Até o próximo vídeo.